A paz do Senhor, povo santo de Deus. E o Senhor fala, né? Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. O Senhor diz que Ele cuida de nós, né? Então, é nessas horas, aleluia, que nós vemos a mão do Senhor. Porque tem coisa na nossa vida que é só Deus para fazer. Então, creia que nesta noite Deus está cuidando dos teus sonhos. Creia que nesta noite Deus está cuidando da tua vida. Creia que nesta noite Deus está cuidando de você. Eu acho muito lindo, porque a visão que eu tenho é uma visão como se fosse uma ponte sendo formada, sabe? Uma ponte sendo formada do nada. E aquela ponte, ela começa a se formar. E eu vejo como se fosse uma menininha, sabe? Uma menininha pegada na mão de Deus. E eu vejo muitas flores, muitos jardins de um lado e de outro, borboletas voando e passando essa ponte. Você tá entendendo? Porque Deus trata nós como a menina dos olhos dele. Ou seja, tem uma ponte. E que ponte é essa? Essa ponte é Jesus. E aonde, aleluia, não tem ponte, ele forma ponte. Para quê? Para eu e você passar. Ele trata nós como a menina dos olhos dele. Sabe por quê? Porque em determinados momentos nós se comportamos como meninas. E o Senhor vê o nosso interior. Quantas das vezes nós mostramos que somos fortes para muitos, sendo que nós não somos expostos de fortaleza nenhuma. Sendo que nós temos a nossa fragilidade. Então Deus, ele lhe conhece exatamente como você é. Deus lhe conhece exatamente como você é. Você pode parecer forte para mim, eu posso parecer forte para você, mas Deus sabe da minha e da tua fragilidade. Deus sabe, aleluia, como eu e você somos realmente. Ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe da nossa angústia, ele sabe do que nós temos vivido, do que nós temos sofrido, do que nós temos enfrentado. Ei, aleluia. Muitas das vezes as coisas elas não vão ser como nós queremos que elas sejam, mas elas vão ser exatamente como Deus quer que elas sejam. Muitas das vezes nós não vamos ganhar sim. Não vamos. Sabe por quê? Porque o não de Deus é bênção para nós. E muitas das vezes Deus vai corrigir. Muitas das vezes Deus vai lá aonde precisa ser transformado e ser mudado. Tem coisa na minha e na tua vida que precisa ser transformado e ser mudado. E só o Senhor sabe aonde precisa ser transformado e ser mudado. Tem coisas que Deus vai mudar primeiramente em nós, para depois mudar o outro. E Deus está dizendo, enquanto eu não estou mudando o outro, eu estou mudando você. Enquanto eu não estou fazendo na vida do outro, eu estou fazendo na tua vida e na tua intimidade. O Senhor falava comigo assim, filha, tu me pede tanto a transformação do teu marido, na época que o meu esposo estava desviado, sendo que tu precisa de uma transformação. Sendo que tu precisa ser moldada, lapidada, transformada. O próprio Senhor falou comigo. Não foi usando ninguém, não. A lapada veio dele mesmo. Porque o Senhor, ele corrige quem ele ama. E ele diz assim, se eu fizer isso hoje, que tu estás me pedindo, o Senhor falou comigo. E disse, se eu fizer tudo isso hoje que você está me pedindo, você vai jogar fora. Você vai desperdiçar. Sabe por quê? Você não tem maturidade. Sabe por quê? O seu gene precisa ser transformado. Eu preciso te moldar completamente. Para que eu venha fazer na vida dele. Primeiro eu faço em tu.
E muitas das vezes nós estamos pedindo para Deus fazer tanto na vida de alguém. E muitas das vezes nós não vemos que a primeira mudança tem que acontecer em nós. A primeira mudança tem que acontecer em nós. A primeira mudança tem que acontecer em você. E eu vou dizer algo aqui. Seu filho, ele não presta atenção naquilo que você fala. Seu filho, ele presta atenção, e seu esposo, nas suas ações. Tudo que você fala para o seu marido, para o seu esposo, é como se, para o seu marido, para o seu filho, é como se você estivesse falando aqui e saindo aqui. Mas todas as ações que você faz, ela resulta em um resultado. Seja ela boa ou seja ela ruim. Eu sou muito de observar. Eu sou uma pessoa muito observadora. Para quem não sabe, eu sou. Quando eu chego dentro do ambiente, eu estou conversando com você, mas eu já tenho visto tudo. E um certo dia eu conversando com Deus, eu disse: Pai, é o seguinte, eu preciso conversar com o Senhor algo muito sério. Sente aqui do meu lado, porque nós precisamos ter uma conversa particular. E que conversa é essa, Senhor, que eu quero falar com o Senhor? Senhor, eu aceitei o Senhor. Tá aí minha família. E eu preciso que o Senhor alcance. E eu vejo vários irmãos dentro da igreja que estão 30 anos, 20 anos. Esposa não é convertida, filho não é convertido. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu quero que o Senhor alcance a minha casa, não só minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sogro, minha sogra, mas eu quero que o Senhor alcance meus primos, minha avó, meus tios. O que é que tem de errado? Que essas famílias não vieram para a igreja. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: filha, a boca fala, mas as ações é completamente diferente. Não me esqueça nunca do que a boca diz. É tipo assim, fala, mas não vive. Prega, mas não vive. E dentro de casa não funciona falar. Funciona viver. Porque estão te observando. Se o que tu fala, tu vive. O segredo tá em falar menos e viver de acordo com o que a palavra diz. Porque nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunha. Eu não fui lá na casa da minha avó e disse: vovó, a senhora tem que se converter, não. Meu tio dizia: se você não se converter, a senhora já sabe o final. Liguei para pare. Não desprega o que eu estou pregando. Ela vai se converter, mas não é desse jeito aí, não. Mude suas ações, que ela vai ver seu testemunho e ela vai querer o seu Deus. Tem gente que olha para você e diz assim: eu quero o Deus dela. Porque tem pessoas que eu conheço que dizem assim: crente igual fulano, quero não. E o Senhor está dizendo: ei, as suas ações têm que ser igual àquilo que você fala. Você não pode pregar uma coisa e viver outra. É tempo de você viver aquilo que você prega. E eu falei com ele, eu disse assim: mude, que ela vai ver a sua mudança e ela vai querer o Jesus que você serve. E lá em Vovó, nunca nós chegamos lá, quando ela dava abertura, nós falava de Jesus. Quando ela, minha filha assim, tá certo, vovó, e vai. Minha filha ora. E reúne todo mundo, nós ora. E nós vamos.
E foi assim que ela tinha uma promessa que ela vestia marrom há 60 anos, eu acho que ela tem. Acho que era 40, não, ela tem 70 e poucos anos. Tá com quase 60 anos que ela vestia essa promessa que foi pro meu avô, passou para ela, porque meu avô não cumpriu, eu sei que ela só vestia marrom. E eu sei que num dia, numa live, ela se converteu e tá aí pra igreja, e vai pra Viva Débora, e teve o culto lá, e é uma benção, e minha outra tia aceitou Jesus, e os meus primos estão tudo na igreja, e você não sabe o que é isso? Não precisa falar o testemunho. E tem gente que o Senhor me diz aqui, que tem pessoas da família que não se converteu porque o testemunho tem sido ruim. Orabarra sobre calabás. E o Senhor está dizendo, ei, precisa de transformação. Não adianta ser uma benção na igreja, uma benção na rua e dentro de casa não ser uma benção. Você tem que ser benção em casa, benção na rua e benção onde você passar. Orabarra sobre anaia sépia. E o Senhor me deu uma palavra e nós vamos começar agora a pregar. Mas eu precisava entregar isso da parte do Senhor. Amém? 2 Samuel 15. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Aqui nos mostra a revolta, a prepotência de Absalão. Absalão estava tramando contra o rei Davi para ocupar o lugar de Davi. Aleluia. E ele começava a bajular o povo e falar aquilo que o povo queria ouvir. Para quê? Para ganhar a confiança e depois colocar aquele povo contra Davi. E ele fazia isso com todas as pessoas que iam se aproximando. E ele dizia assim, se eu fosse juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido, poderia me procurar e eu faria justiça. E o Senhor falava para mim, o Senhor dizia, tenha cuidado em pessoas que chegam até você para falar aquilo que você quer ouvir. Tenha cuidado em pessoas que sempre vai, aleluia, usar palavras boas em situações ao qual é para puxar ali a orelha. Absalão, ele estava ganhando a confiança do povo porque ele estava falando justamente o que o povo queria ouvir. E o Senhor manda dizer aqui, ei, tenha cuidado em pessoas que só falam o que você quer ouvir. Porque, aleluia, aquele que só fala o que você quer ouvir, mais cedo ou mais tarde, vai passar a perna em você, dar uma rasteira para você cair. Ele agradava o povo com as palavras doces.
para depois fazer a cabeça do povo contra Davi. Tem pessoas que entram dentro da nossa vida, só que graças a Deus o Senhor não nos deixa enganado. Hoje o Senhor, Ele revela tudo a nós. Só basta nós se colocarmos na brecha da oração. Para quê? Para fazer com que pessoas se revoltem contra nós. Para fazer com que pessoas fiquem contra nós. Ele falava o que o povo queria ouvir e ele trazia pessoas para o lado dele para depois colocar contra o próprio pai. Por quê? Porque ele queria a cadeira do pai a todo custo. Só que era Deus que tinha colocado Davi. E quando o Senhor coloca alguém em um determinado lugar, o único que pode tirar e que tem autoridade de tirar é aquele a quem colocou. Se Deus lhe colocou em um determinado lugar, não tem potestade, não tem irmão, não tem irmã, não tem patrão, não tem patroa, não tem supervisor, não tem ninguém que entre para lhe tirar da onde Deus lhe colocou. Porque Deus muda de setor, Deus muda de ambiente, mas não mexe naquele a qual o Senhor é quem tem colocado. Então ele estava colocando a mão aonde não era para ele colocar. Ele estava mexendo com alguém que não era para ele mexer. E tem pessoas aqui que o Senhor me revela. Aleluia. Que tem se levantado para manipular. Porque o espírito que estava sobre Absalão era o espírito de manipulação. Era um espírito manipulador. E esse espírito manipulador, ele não quer saber se você é certa. Ele não quer saber se você fez ou não. Ele simplesmente manipula. E ele consegue entrar de uma tal forma que quando você vê, você já está na teia. Você já está na telha que ele ali teceu. E ele dizia assim, eu vou me encostar aqui perto de todos que aparecem aqui, porque quanto mais gente tiver do meu lado, eu vou chegar mais longe. Oramai, rimikaso. Só que ele tinha esquecido que Davi não foi escolha do povo. Ele tinha, aleluia, ele tinha esquecido que quem escolheu Davi, aleluia, foi Deus. Ele tinha esquecido que quando Deus coloca em uma determinada posição, só quem tira é Deus. E o Senhor está dizendo aqui para você, ei minha filha, podem até tentar contra a tua vida. Podem até tentar contra você, mas não vão tirar você da posição que eu coloquei. A única pessoa que pode tirar você da posição que eu lhe coloquei sou eu e a desobediência. Se você continuar fiel a mim, se você continuar obediente, você ficará no lugar de honra que eu estou te colocando, diz o Senhor. Saul, escolha humana. Davi, escolha divina de Deus. Qual era a diferença entre, aleluia, Davi e Saul? Por isso que na perseguição de Saul, a perseguição iminente, Deus nunca deixou Saul tocar em Davi. Perseguia.
Deus manda dizer, o adversário ele pode até te perseguir, mas tocar em você não toca. O adversário ele pode até correr atrás de você, mas colocar a mão em você ele não coloca. O exército de Faraó lá vem contra o povo de Israel. A perseguição era iminente, mas Deus não deixou alcançar. Deus está dizendo aqui para alguém, estão te perseguindo, mas não vão te alcançar. Estão te perseguindo, mas não vão te alcançar, porque eu não deixarei. A diferença era porque Saul tinha sido uma escolha do povo e Davi foi uma escolha de Deus. As nações tinham rei. E quem reinava sobre Israel era Deus. O governo era de Deus. As nações vendo que eles tinham rei. Aí Israel olha para as nações vendo que não tinha, quer imitar. Tem um perigo muito grande em querer imitar. Porque o Senhor era o rei do povo. O povo não tinha um rei físico, mas tinha um rei celestial. E eles não estavam conformados em Deus ser o rei deles. Eles queriam imitar as nações que tinham rei. Então eles começam a pedir um rei. Aí sabe o que Deus faz? Deus dá. Deus dá. O que é que tu tem pedido a Deus? Tem que ter cuidado até nas tuas escolhas. Tem que ter cuidado até nas tuas petições. Depois o povo se arrepende. Sabe por quê? Porque agora vão pagar imposto. Quando Deus era o rei, não tinha imposto. Agora tinha que trabalhar para eles e trabalhar para o rei. Tinha que dar uma porcentagem. Mas não foi vocês que pediram? Muitas das vezes, olha só o que Deus está me revelando. Tem gente aqui que está pedindo coisas e o Senhor está dizendo, é isso mesmo que tu quer? Israel estava pedindo um rei. Samuel fica triste. E o Senhor fala com Samuel, o povo se levantou contra mim, não foi contra tu não. Deus atende. Agora, diferente de Saul, Deus que escolhe Davi. Porque o Senhor diz, e eu achei Davi. Davi era um achado de Deus. Era Deus que iria levantar. Não foi Davi que achou Deus, foi Deus que achou Davi. Davi era uma escolha do Senhor. Por quê? Porque o coração de Saul estava no trono. O coração de Saul estava na posição. O coração de Saul estava no poder. E quando o Senhor disse, eu achei Davi, é porque o Senhor sabia que o coração de Davi nunca se inclinaria para a posição. Que o coração de Davi nunca se inclinaria para o anel, o título, coroa. Que o coração de Davi nunca se inclinaria para a cadeira. Quando o Senhor diz, eu achei Davi, o Senhor está dizendo, esse aí tem defeito, eu conheço que ele vai pecar, eu sei que lá na frente ele vai cair, eu sei que lá na frente ele vai fazer coisas, que se ele pensasse um pouquinho, não ia tomar essa atitude, mas mesmo assim eu escolho ele. Por quê? Porque independente de tudo, a posição para ele não significa nada, a cadeira para ele, o título não significa nada. Sabe por quê? Porque quando Davi peca, a primeira coisa que Davi diz para Deus é, não retira de mim o teu espírito. E Saul estava com medo de quê? Do trono. Saul estava com medo de quê? Do título.
Saul estava com medo de quê? Da cadeira. Saul estava com medo de quê? De perder a coroa. E Davi estava com medo de perder, sabe o quê? Não era coroa, eles pouco me importa coroa. Pouco me importa trono, pouco me importa título. Eu pequei e eu reconheço que eu pequei contra ti, mas não tira de mim o teu espírito. Arranca título, arranca coroa, tira anel, mas deixa dentro de mim o teu espírito, porque sem título eu sobrevivo. Sem título eu sobrevivo, sem cadeira, sem posição eu sobrevivo, mas sem a tua presença, meu Pai, sem ela, eu não consigo viver nenhum segundo. O rei Kasher e Amanda, você sabe, aleluia, que quando Deus escolheu Davi, ele já sabia exatamente de tudo. Só que quando Deus, ele olha para mim, para você, ele não nos vê como nós nos vemos. Quando Deus olha para mim, para você, ele vê diferente. Sabe por quê? Porque lá na palavra dele fala: e os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Quando o Senhor nos vê, ele não nos vê nesse momento, ele já nos vê lá na frente, executando o seu propósito. Oramai kamanahas. E o Senhor está dizendo para você: eu já te vejo executando um propósito. Eu não te vejo no agora, eu já te vejo no futuro. Orekai me derras. Tem gente aqui, aleluia, que está se sentindo um nada porque Deus está me dizendo. E o Senhor está dizendo: quando eu olho para ti, eu não te vejo o teu agora. Eu não te vejo esse momento. Sabe por quê? Porque tu para mim não é este momento. Tu para mim não é este agora. Tu para mim é o que eu projetei. Aleluia, para que tu seja. E não é esse momento, aleluia, que vai te definir. Uramai, que me derraçou para nada. Não é este momento, diz o Senhor, que vai te definir. Pelo contrário, este momento vai te moldar para mim te colocar aonde eu quero que tu esteja. Então Absalão arma uma trama para tirar, aleluia, Davi do trono. E a Bíblia vai dizer que o próprio filho se levanta contra o pai. Só que o que eu acho mais incrível, aleluia, o que eu acho mais incrível, louvado seja o nome do Senhor, é que Deus é Ele que trata. Orai, kamanabia, sebria, namarras. A Bíblia diz que naquela perseguição que acontece, Davi diz assim: se vocês encontrarem, traga ele com vida. A Bíblia diz que na perseguição Absalão fica preso pelos cabelos em um galho de árvore. Você não está entendendo o que Deus está falando? O Senhor está dizendo: se for preciso eu parar o adversário pelos cabelos, eu paro. Deus está dizendo: se for preciso eu parar o adversário pelos cabelos, eu paro. Ele fica preso pelos cabelos. Só que Davi pede para não matar ele, mas Joabe mata. Aleluia. Joabe mata. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Por mais que Davi, ele tivesse dito não, que era para Joabe ter acatado, porque Davi era a autoridade,
Joabe fez o que Davi não tinha coragem de fazer. E muitas das vezes, por mais que doa em nós, Deus sempre vai levantar alguém para fazer aquilo que nós não temos coragem. Mesmo que doesse em Davi, ele semeou. E ele estava colhendo o que ele semeou. Se fosse o contrário, ele não teria feito o que Davi fez. Ou seja, Davi disse que era para deixar ele com vida. Se fosse o contrário, ele tinha mandado matar. E Deus conhece. Oramai, que menerraçou para nábia. Foi uma dor muito grande para Davi. A primeira, saber que o seu filho estava almejando algo que era seu. E o levante foi de dentro de casa. O levante não foi de fora, porque se fosse os reinos querendo a cadeira, beleza. Mas era o próprio filho lutando contra o pai, porque queria o lugar do pai. Você está entendendo como é? A perseguição, o levante, não vem de fora. Muitas das vezes vem de dentro. Quando alguém que não lhe conhece, não sabe sua história, não sabe quem é você, se levanta contra você, você não tá nem aí, porque aquela pessoa não sabe quem é você. Mas quando é alguém de perto que lhe conhece, quando é alguém de perto, orabarra sobra nábia, que sabe da tua história, que cresceu contigo, que tá ali nos momentos de dor, é dolorido. Por que da dor de José? Porque do de fora a gente espera tudo. A gente não espera tudo, é do de dentro. Porque a gente acha que o de dentro nunca vai fazer. A gente acha que o de dentro nunca vai se levantar. A gente acha que os de dentro nunca vão ficar contra nós. E quem ficou contra Davi foi o próprio filho. Esses dias eu me questionei com Deus algo que eu digo, Senhor, o Senhor assim não é gente não. Porque Deus não é gente, né? Deus é soberano, Deus é tudo. Eu dizia, meu Deus, o Senhor pega a Babilônia e faz a Babilônia pegar o povo de Judá e levar cativo. É o Senhor que manda. Aí depois o Senhor manda a Babilônia ali levar Judá cativo. E depois o Senhor mandou. E agora o próprio Senhor se levanta contra a Babilônia por causa de Judá. Ele levanta a Babilônia, olha só. Para poder colocar Judá na linha, no prumo. Ele levanta a Babilônia. Olha, eu quero que vocês entendam. Deus levanta a Babilônia para botar Judá no prumo. Eu fiquei assim, eu não estou entendendo nada. Levanta a Babilônia para botar Judá no prumo, porque Judá estava se corrompendo e se desviando. Depois ele se levanta contra a Babilônia que ele levantou. É tipo assim, eu falo, eu corrijo, mas eu não quero que ninguém faça. Aí esses dias eu tava lendo Caim e Abel, que Caim mata Abel. Aí Caim passeando, e cadê teu irmão? E eu sei de onde é que tá meu irmão. Tudo bem. Aí o Senhor disse, falou lá com ele, que ia deixar uma marca nele e tal. Aí ele disse assim, aonde eu chegar vão me matar. Ele disse, não, eu vou botar uma marca em você, que aonde você chegar, ninguém vai lhe matar não. Ninguém vai fazer nada com você. É tipo assim, o seu castigo vem de mim, eu posso bater em você, eu posso ferir você, mas outro de fora não fere, não bate. Você tá entendendo? Vai entender. Eu disse, meu Deus do céu. Aí o Senhor disse, porque eu posso fazer, mas os de fora não podem não. Eu posso corrigir, eu posso aprumar,
Eu posso colocar no prumo, mas os de fora não. Então tem que ter cuidado para quando você querer botar a mãozinha ali para mexer com alguém, porque o pai, ele pode fazer, mas eu e você não. Você tá entendendo como é? Por isso que é um perigo. Ai, a irmã fulano se levantou contra mim, ora para Deus. Não bota a tua mão. Por quê? Porque Deus vai tratar com ela. Aí se tu botar a tua mão, Deus trata com tu também. Tu tá entendendo como é? É um perigo. Se Deus levantou a Babilônia para botar o povo na linha e depois se levantou contra a Babilônia porque o povo tinha oprimido ali o povo. Então, é deixar na mão do Senhor, porque dele é justiça. Então, a justiça vem de Deus. Você tá entendendo? E é um perigo eu e você querermos lugar que não é nosso. É um perigo eu e você querer posição que não é nossa. Por quê? Porque aquilo que é do outro é do outro. E aquilo que é meu e teu é meu e teu. Você pode olhar que quando o Senhor unge Davi, depois de um certo tempo é que Davi vai sentar na cadeira. Por quê? Porque existia um tempo certo. Davi jamais iria acelerar o processo. E por que você quer acelerar as coisas, diz o Senhor? Davi jamais iria acelerar o processo, porque no tempo certo, o Deus que tinha feito a promessa era o Deus que iria colocar. E tem pessoas aqui que o Senhor me diz, que o Senhor me revela que quer acelerar processos. Que quer agir na força do braço. Que quer agir com as próprias mãos. Davi corta um pedaço da roupa de Saul. Enquanto Saul queria matar Davi, e quando eles têm uma conversa, porque o Senhor coloca eles frente a frente, e Deus diz assim, olha filha, vai ter pessoas que eu vou te colocar de frente com elas para esclarecer coisas que precisam se esclarecer, que está no passado, mas que não foram esclarecidas e precisa ser esclarecida. O Senhor bota Davi frente a frente com Saul para esclarecer. E Davi, em uma conversa com Saul, diz assim, por que o Senhor dá ouvido àquelas pessoas? O espírito de manipulação. Porque o Senhor dá ouvido àquelas pessoas que dizem que eu quero te matar. Eu não quero te matar, eu tive a oportunidade de te matar e mostra um pedaço da roupa dele. E eu não te matei. Mas que o Senhor, Davi diz desse jeito, mas que o Senhor julgue entre mim e você. Quem é de nós dois que tá errado? Quem é de nós dois que tá errado? Saul, sabendo que ele tá errado, aí ele diz assim, você tá certo. Agora eu sei que você vai ser o rei. Ele confessa que Davi ia ser o rei. E ele ainda, naquela conversa com Davi, ele ainda diz assim, lembre-se da minha geração. Além de confessar que Davi ia ser o rei, e ainda houve um esclarecimento, sabe por quê? Porque Deus não deixa nada em pendência. Deus não deixa nada com pendência e impendência. Tem gente que precisa resolver as pendências lá de trás. Sabe por quê? Porque o que não foi resolvido, foi mal resolvido, fica refletindo no presente.
E a escolha de agora vai refletir as decisões de agora no teu futuro. Se tu toma decisão aqui, muitas das vezes o impacto não é aqui, o impacto é lá. E ele precisava resolver tudo antes dele chegar na cadeira. E sabe o que é que Deus me revelava aqui? Deus me revelava aqui assim, Deus dizia assim, filha, eu, Senhor, vou colocar pessoas para resolverem pendências antigas. Deus vai colocar pessoas de frente para outras pessoas, não me pergunte como. Mas Deus vai criar a situação, porque o Senhor me revela. Aonde essas circunstâncias, essas pendências vão ser resolvidas. Porque Deus não trabalha com pendência. E eu via claramente quando o Senhor colocava pessoas de frente para outras, vão se encontrar, Deus vai criar uma situação, eu não sei o que vai acontecer, mas as coisas vão se resolver. E vão se encaixar. Porque o que Deus quer fazer, olha só aqui, o que Deus quer fazer é necessário tudo ser resolvido. Precisava de um esclarecimento. Por quê? Porque Saul estava inflamado. Saul estava contaminado. Tem gente que está inflamada, que está contaminada. E que Deus vai lhe dar a oportunidade. E se não quiser é problema delas. Você simplesmente vai fazer o que Deus manda. Porque você não vai ficar com conta pendurada não, irmãs. Você tá entendendo? Você fica liberada no mundo espiritual. E se a pessoa quiser ficar presa, é ela que fique. Porque quem não perdoa e quem não resolve é que fica presa. Se você se resolveu, amém. Amém. Então, o Senhor vai trazer um esclarecimento muito grande em situações que estão pendentes. O Senhor falava isso aqui nitidamente para mim. Assim como ele fez com Davi e Saul. O Senhor criou ali a situação. E o Senhor vai criar a situação. Para que venha haver esclarecimento. Para que venha haver o quê? Aleluia. Um falar. Porque tem pessoas que há muito tempo estão caladas em determinadas situações e Deus vai dar a oportunidade de falar. Não para justificar, porque o justo não justifica. Mas para colocar a limpo muita coisa que está suja. Eu via como se fosse uma mesa. E eu via essa mesa cheia de pano sujo. E o Senhor dizia assim, esses panos sujos, eles precisam ser limpos. Esses panos sujos, eles precisam ser limpos. E por isso que Deus vai preparar tudo. E eu vejo como se fosse uma mulher. A raiz de tudo que eu vejo é como se fosse uma mulher. E essa mulher que inflamou, essa mulher que a fermentou, essa mulher que é como se ela tivesse virado a cabeça da pessoa. A pessoa era uma coisa e de repente ela virou a cabeça da pessoa e fez a cabeça da pessoa totalmente
diferente, com o espírito da manipulação. E o Senhor está dizendo, por isso que vai haver esclarecimento. Porque as coisas precisam ser colocadas em panos limpos. Porque Deus diz, eu não trabalho com pano sujo. Aleluia. E o Senhor, Ele manda dizer aqui também para alguém, aleluia, que Ele é Deus, que chega não depois, mas que Ele é Deus que chega na hora certa. Não é na tua hora nem no outro momento, mas é na hora certa. E o Senhor está dizendo assim, quando chegar o tempo, filha, eu vou fazer as coisas darem certo. Sabe por que não deu certo ainda? Porque não é o tempo, eu ainda tenho que trabalhar no homem. E o homem tem que ser transformado. Tu estava me pedindo uma resposta. E eu digo para ti, aguente mais um pouquinho. Pois eu vou te tirar assim daí, diz o Senhor. Oramai, quer me derraçou. Mas eu preciso colocar algumas coisas no lugar e principalmente dentro de você. Oramai, quer me derraçou. Porque tu sabes que o teu filho rimiandia, como ele tem andado. E se ele estivesse longe do pai, remandior de quemiah, a cabeça já tinha virado, ai de casa. Mas eu permiti vocês colocarem o pé nesta terra e amanábria. Por causa da criança, derraçou, priandiacá. Porque o inferno tem uma sede nela. E tu sabe, mulher, que tu sozinha não daria conta. Amandiria. Porque muitas das vezes tenho colocado tu como autoridade eclesiástica. E tu tem recuado, rimiai, derraçou, priandia, camar. E digo assim para ti, vigia, amassou, prai. Porque tem um derracebre a minha caída, assou. O espírito querendo controlar a mente, remaca, sombra, nábia. E digo para ti assim, para tu estás vigilante, remando como nébria, para tu tá assim, olhando, remai e caçou pra nábia, naiacé. Porque eu, Senhor, tenho pressa em operar na tua vida, mas digo que é necessário eu começar a tirar algumas coisas dentro de você. E de camandapiadaia sébria. Tem muito eu e mica sébria. Orgulho é derraçou, pranai. Quer entortar o bico de cachebra, manarás. E muitas das vezes quer fazer as coisas do teu jeito. Oramão derraçou pra camanarás. Mas digo para ti que não vai fazer do teu jeito, porque eu sou o Deus que estou tratando. E eu estou tratando de, aleluia, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu estava tendo uma visão aqui agora. Uramai, que manabarra sopra na pianarra sépria.
aonde eu via um vaso e eu via duas mãos dentro dele. Olha que ele não estava fazendo, aleluia, por fora. A visão que eu estava tendo, era que aleluia, a mão estava por dentro e eu via sendo moldado por dentro. E eu disse, Senhor, como assim? O Senhor está dizendo, porque eu estou fazendo é de dentro para fora. Tem pessoas que querem ver o resultado de fora, aleluia, primeiro. Tem pessoas que querem primeiro ver os acabamentos de fora. Mas eu estou fazendo primeiramente dentro. Porque o resultado vai ser primeiro dentro, para depois eu começar a trabalhar fora. O resultado vai ser primeiramente dentro, para depois eu começar a trabalhar fora. E o Senhor está dizendo aqui para alguém, ei, se prepare, que vai ter resultado de excelência. Sabe o que é que eu via? Aleluia, depois da obra estar feita dentro, o Senhor começa a modelar fora. Aí sabe o que é que eu via? Eu via como se fossem pérolas sendo colocada na boca do vaso. Pérola. Você tá entendendo? Não tem aquela esbeiradinha? Sendo colocado na boca do vaso. O que isso significa? Eu vou dizer para você. Deus está dando na boca do vaso as pérolas da sua palavra. Oramai, kemandio de hasebri adarabahas. Deus está dando na boca do vaso, ou seja, colocando as pérolas. Ei, sabe o que é pérola? É aquelas coisinhas que ninguém vê, que me derraçou, que ninguém nota dentro da palavra, mas tem um grande significado. Ramamande caçoprana. O Senhor está dizendo, dentro, Ramai que me derracé. Eu já comecei a mudar. Só que o que eu vou botar fora, o que eu vou colocar fora é sobrenatural. Eu via nitidamente Deus colocando. E agora Deus me mostra um pincel, ó. Passando. Pincelando. Deus está dizendo, eu estou trazendo cor. Eu estou trazendo vida. Recamandia rasobrana. E anacasebre. Só que antes da cor e antes da vida, eu via como se fosse um líquido. Que ele é transparente, mas que ele fica brilhoso. Aí depois bota a tinta. Orecai, minderracé. Aí o Senhor está dizendo, sabe isso que tu tá vendo que é transparente e brilhoso? É a presença. Porque primeiro vai vir a presença, para depois vir os adornos. Orecai, sobra nábria. O Senhor está dizendo, ei, tem adornos. Ricamanabria, sobra da racé. O Senhor está dizendo, tem adornos. Não vai ficar assim, não. Aleluia. O Senhor está dizendo, é um novo tempo. Aleluia, na tua vida. Olha só. Quando eu vi o vaso sendo trabalhado por dentro, com as mãos por dentro. Sem nada. Sabe o vaso cru? Sem nada. Só que depois de ter trabalhado por dentro, começou a trabalhar por fora. E ele começou a ser adornado. Agora tá ganhando enfeite. O Senhor tá dizendo, ei, minha filha, te prepara. Porque os adornos vão chegar e não vai ser pouco. Os adornos vão chegar e não vai ser pouco. Não é adorno que qualquer pessoa tem.
É adorno de assinatura de peça exclusiva. Sabe quando você vai comprar uma peça que você faz ela só para você? Eu não sei como é que se chama. Que é exclusivamente sua. Ninguém pode ter porque você pagou um valor X por aquilo ali. E é só você que tem, único, exclusivo. Os adornos desse vaso, que o Senhor me mostra é justamente assim. Exclusivo, único. Uramai, quer me derrar sopra na. Sabe por quê? Aleluia. Porque ninguém tem. Ninguém tem. É só você. Aleluia, porque Deus colocou em você. Eu vejo uma coroa de rosa. Não se preocupe, não é morte. Uma coroa de rosa sendo colocada. E o Senhor está dizendo, eu estou colocando esta coroa de rosa na tua cabeça. E essa coroa de rosa que eu estou colocando na tua cabeça, aleluia, simboliza a estação que tu vai entrar. Uramai derra sobra na caia da raça. Simboliza a estação que tu vai entrar. Simboliza a estação que tu vai começar a viver. Pois eu, o Senhor, o teu Deus, digo para ti que eu estou trazendo essa nova estação para a tua vida. É uma estação nova e tu já sabe, porque eu já falei dentro do teu coração que era você. O decamanderia da racebre. É tu, Priscila. Eu via na tua ecamanaia sebria na rasobra daraba. Linda. O recai sebe de rasobra nábia. Aleluia. Ecamandia sebria na tua cabeça. E o Senhor dizendo, é uma nova estação a qual ela está pisando com os pés hoje. E remanda camar de kemenebia sebria. E eu via também uma menina atravessando uma ponte. Pegada na mão. Aleluia do Senhor. O Senhor pegava ela, aleluia, pela mão e atravessava aquilo que para ela era impossível de atravessar. E o Senhor está dizendo, sou eu, o Deus de Israel, que estou atravessando para o outro lado. Estou eu colocando para o outro lado. Pensas tu que vai ficar só desse lado da margem? Só desse lado do rio? Vai atravessar para o outro lado. O deserto tinha que atravessar para chegar em Canaã. Tem gente que pensa que vai morrer no deserto. E o Senhor está dizendo, não. Eu não lhe chamei para você morrer no deserto. Eu lhe chamei para você chegar em Canaã. Então prepara porque os teus pés vão pisar. Tem gente que não quer pisar, mas tu vai pisar. Tem gente que está retrocedendo, mas tu não retrocedeu. E lá em Canaã, minha filha, se prepara, porque os cachos de uva são muito grandes. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aleluia. O que eu tenho para a tua vida é tão grande. Aleluia, que tu vai precisar de ajuda para carregar. Eu vejo um cacho de uva tão grande, tão grande, tão grande, que vocês não têm noção. A cena que o Senhor me faz enxergar aqui. Sabe como se fosse a uva amarrada num pedaço de pau e uma pessoa segurando de um lado e a outra segurando do outro e outro segurando assim no meio para poder carregar? E o Senhor dizendo, sabe o que é isso? É o que vai, aleluia, vir para ti. É o que vai chegar nas tuas mãos. É tão grande que tu vai precisar de ajuda. Tu vai emprestar, mas não vai pedir emprestado. Oramai, que manabiasou. Porque quem está falando contigo é o Senhor. E guerra sépia. Então, tão preparadas, aleluia,
para entrar nesta nova fase, nesta nova estação que Deus está proporcionando para você? Para entrar em Canaã? Até quando vai ficar só do lado de fora do deserto, andando em círculo? Tá na hora de tu direcionar a tua visão para Canaã. O povo andava em círculo ali, enquanto Canaã estava bem pertinho, o povo não acertava o caminho. Deus está dizendo: ei, eu tenho um GPS para tu chegar em Canaã. E o meu GPS é o GPS do céu. Uramai, Kemenabiassé. O povo ficaram perdido porque não ligaram o GPS do céu. Se tivesse ligado o GPS do céu, tinha batido em cima de Canaã. Mas preferiram desobedecer. Não ligaram o GPS do céu. E o Senhor está dizendo: liga o GPS do céu. E que GPS é esse? A obediência. Vai fazer tu bater em cima. Uramai, Kemanabraçou. Amém. Glória a Deus.